A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, terça-feira é dia de falar de pet aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação. Boa tarde. Vamos lá, mais um dia, né? Acho que é o último da temporada. Exato, o último programa pet da temporada. Então vamos tirar a dúvida do pessoal aqui no último programa da temporada. É isso aí. Então vamos já com participação dos espectadores aí com suas curiosidades. Tem alguma forma de acalmar meu cão? Ele faz muita arte. Tenho, a gente tem que ver se é por conta da idade, né? Às vezes o cachorro é muito novo e é comum que ele vai dar trabalho, é comum que ele vai ter muita energia, né? E aí você vai ter que gastar a energia dele. Tem muitas formas de gastar energia, passeando, você tem uns brinquedos aí no mercado aí que vai soltando ração de pouquinho, então ele interage o tempo inteiro, né? Tem várias formas. E tem a forma de adestrar, né? Uma forma de dele aprender seus comandos, né? Outra possibilidade é a castração, também ajuda a acalmar um pouco, diminuir a liberação hormonal no corpo, o cachorro fica com menos ímpeto, né? São essas formas que tem aí pra gente dar uma tranquilizada no cachorro. E lembrando que isso não vai ser do dia para a noite, é um processo. Nem a castração, que a gente acaba fazendo a retirada ali, vamos supor que seja um macho, retirada dos testículos, isso também não vai fazer com que de um dia para a noite, né? Mas é um processo, né? Às vezes quando o cachorro tem muito hiperativo assim, é uma soma de fatores. De fatores que você vai manuseando ali. Você vai castrar, você vai entrar com o adestrador, você vai gastar a energia dele passeando, então você vai fazendo várias coisinhas ali para uma soma, para ter um resultado melhor. Tirar qualquer coisa que ele possa destruir do caminho. Né? Até ele entender os comandos, até ele entender o que pode e o que não pode, a não ser que você queira ter prejuízos, né? Você tem que tirar. Exatamente, deixar ele no espaço que seja dele, com brinquedos dele, etc. E restringir, limitar ali onde ele vai ter acesso e aos pouquinhos ir controlando ele. Muito bom. Próxima participação dos nossos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Minha cachorrinha já completou 3 meses, mas ainda não tomou todas as vacinas. Posso sair com ela na rua? De forma alguma. A liberação para o paciente sair para a rua, né, para ter contato com o meio externo, contato em banho e tosa, contato em... não é a idade, é o ciclo de vacinação incluído. Obviamente que quanto mais tarde você começa, você acaba não precisando fazer aquele protocolo inicial, só que você correu o risco, né? Então, assim, o ideal é começar com os seus 40, 45 dias, faça o protocolo e aí após o protocolo, revacinação anual. Todo ano você faz a revacinação, mas sair de casa só quando estiver no final do protocolo. Perfeito. Em especial nesse clima que a gente está mais friozinho. Que é pior ainda, né? O vírus fica mais no ambiente, fica mais exposto, os cachorros costumam ter mais sinomose numa época dessa, então pior ainda. Então, mas assim, filhote... Primeira coisa, filhote de 3 meses não tem nem que estar no portão de casa. Não é nem assim, na garagem, que tem acesso com a rua. É da porta para dentro, né? E aí, conforme o tempo, vai tomando as vacinas, fica tudo em dia, você vai levando para passear, vai banho e tosa, né? Mas assim, pelo amor de Deus, filhote é dentro de casa. E às vezes a gente até fala isso, né? Às vezes, olha, meu filhote pegou uma sinomose e não teve contato com cachorro nenhum. A gente tem que lembrar que a gente anda na rua, sim, muitas vezes a gente tem contato, não é? Então... Por isso que muitas vezes, assim, a minha recomendação para os meus pacientes é, quando colocou um filhotinho em casa, até ele terminar o protocolo, até o outro cachorro que você tem em casa não tem que sair, né? Porque ele vai para a rua, ele não vai pegar o vírus, porque... ele está imune, só que ele vai trazendo pelo na pata. Então, assim, minha recomendação é todo mundo de castigo, né? E a gente ter os cuidados, né? Como a gente não vai deixar de trabalhar, obviamente, porque eu comprei um filhote, vou deixar de trabalhar, mas chega em casa, tenta tirar o sapato ali na porta, tomar um banho antes de ter o contato, porque tem risco. Mais uma participação, vamos lá. Meu gato quase não tem se alimentado, mesmo assim não perde energia para fazer bagunça.
por que então tem se alimentado pouco, né? É muito provavelmente do biotipo dele, da fome dele mesmo, tá? Se ele tem comida disponível e ele não se alimenta, é porque o que ele está comendo já é suficiente para gerar energia. Agora, se ele tivesse desanimado, se ele tivesse, né, não estivesse brincando, tivesse com pouca energia, provavelmente ele estaria com uma patologia. Então, assim, aí o fato de ele não comer seria patológico. Agora, se ele come todo dia um pouquinho e tem energia e tudo mais, é porque aquilo que ele se alimentou é o suficiente para ele. Às vezes também você tem períodos, né? Olha, está em fase de crescimento, come mais, passou a fase, reduz. É engraçado que assim, as pessoas até se assustam, né? Porque quando põe um filhote dentro de casa, o filhote ele come como se fosse destruir o pote. E aí, com o passar do tempo, para. E às vezes, nesse passar do tempo, a pessoa acha que é uma doença. Mas não, naturalmente, vai reduzindo a alimentação. O gasto energético é menor. Um filhotinho, ele come, você pode marcar no relógio, 30 minutos no máximo, ele vai fazer o cocôzinho. Então, porque a absorção é muito rápido, o gasto energético é muito rápido, porque absorve muito nutriente, está em fase de desenvolvimento, né? Então, ele vai comer mais rápido e com mais vontade, né? Agora, o gatinho dele provavelmente, o que está comendo supre a energia dele, ele não precisa comer mais que isso. Perfeito. Próxima pergunta dos espectadores, vamos lá. Doutor, minha cachorrinha usa uma roupinha. Essa roupinha protege do frio ou não? A gente conversou, a gente fez um tema, né, sobre esses épocas de frio e tudo mais. Acontece que a gente tem que ver a necessidade de calor desse cãozinho, né? Muitas vezes não tem necessidade de pôr a roupinha, né? A gente está conversando um dia sobre ofereça um cobertor, ofereça uma cobertinha, ofereça uma casinha aonde, caso esse paciente sinta frio, ele vai buscar o abrigo, vai buscar a cobertinha, vai buscar se proteger do frio. Agora, muitas vezes, você está colocando uma roupinha e nem está com esse frio, não precisaria dessa roupinha para se aquecer. Às vezes, o pelo que já tem é suficiente, já está protegendo e tudo mais, né? E também tem a questão qual tipo de roupinha, são vários tecidos diferentes. Tem tecido que vai te proteger mais, vai te aquecer mais o frio, e tem tecido que é só para cortar um vento, para diminuir um pouco. Então, assim, tudo é muito relativo. Mas a questão é, ofereça para o seu pet, né, coberta, um abrigo, se não for um cachorro, um gato, mas for uma espécies exóticas, ofereça lá pedra de calor, ofereça possibilidades dele procurar o calor, dele se proteger. Perfeito. E justamente isso, né? Uma roupinha ele não vai conseguir tirar e colocar a hora que tem necessidade, mas a caminha, o local protegido, ele consegue acessar. Se ele tiver interesse, ele vai se esconder ali na casinha, vai puxar a cobertinha. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Minha Shih Tzu dorme o dia todo, só levanta da cama para comer, mas não pode ouvir pracinha que sai correndo. É da raça ser mais preguiçosa? Não é da raça em si, tem muito Shih Tzu que é super ativo, né? A questão é dela, né? E a questão da pracinha, do passear, é um estímulo para o cachorro, né? O cachorro acaba que, no geral, com a nossa vida, a vida deles acaba ficando um tédio, né? Eles ficam dentro de casa, você sai para trabalhar, você sai para fazer as coisas, eles ficam sozinhos. Então, a hora de se divertir dele é a hora de passear, porque ele vai ter contato com cheiros diferentes, ele vai ter contato com vários, né, estímulos para ele. Então, o passear é um agrado, né? Que não a gente se colocar na balança, o que é a vida do cachorro? É passear e comer, né? Então, a diversão deles são essas. Então, acaba que tem esse estímulo, né? E aí ele entende o estímulo do som, passear com, vou ter minha diversão, e aí ela vai ter mais estímulos do que quando está em casa, deitada, debaixo do sofá ali, encostada. Perfeito. E é isso, né? Falou do estímulo que ela tem interesse, ela vai ficar mais ativa. Vai querer usufruir daquele momento. Perfeito. Então, cada vez que você quiser tirar ela da preguiça, dá o estímulo que ela quer. Leva que ela para passear, vai. leva para brincar, que ela vai aproveitar. Perfeito. Obviamente, ela acostumou em casa a ser um momento mais de relaxamento. Acúmulo de energia, né? Ela não vai gastar essa energia. Ela vai gastar quando ela vai sair. Então, ela vai ficar mais quietinha em casa.
Mais uma participação, vamos a mais uma. Na sua opinião, sair com o pet na coleira devia ser lei? Delicado, né? Ser lei é muito complicado. A gente já tem tantas leis aí que não funcionam ou funcionam mais ou menos. Muitas leis que precisam de muitas coisas mudarem para... Mas eu acho que é um cuidado, né? Assim como tem lugares que só aceita cachorro que tiver de focinheira, né? Dependendo do porte, é um cuidado. Eu acho assim, realmente, eu conheço cachorros que o proprietário existe uma confiança mútua ali do cachorro obedecer, de não atravessar a rua, de tudo mais. Existe essa confiança mútua, mas é sempre um risco. É um risco, inclusive, para o seu paciente, para o seu pet, de você estar andando com ele e simplesmente vir um cachorro e para cima, se tiver na coleira, é muito mais fácil você puxar e pegar no colo, né? Então... E como a gente já viu outras vezes, né? Olha, é um pet pequeno, não oferece isso para ninguém, eu estou andando com ele sem coleira. Aí tá o outro com um cachorro de porte maior na coleira, o ele pequenininho... mesmo vai lá cheirar e Isso. acaba acontecendo, isso acontece. Obviamente, eu acho assim, é muito complicado a gente querer decidir pelos outros como eles vão criar seus cachorros, seus filhos e tudo mais, né? Eu acho que a recomendação sempre tenha o máximo de controle e cuidado que puder, para evitar acidentes, evitar, né? Do mesmo jeito que existem cachorros e gatos que ficam soltos na rua, que não têm donos e também tem o risco iminente de sofrer um acidente, obviamente que se você tiver um controle maior do seu cachorro, o risco é menor. Ele vai te obedecer, ele vai te respeitar os comandos, então ele não vai atravessar uma rua sem seu comando. Se você falar para ele parar, ele vai parar, ele não vai avançar em ninguém, mas existe um risco maior do que se ele estiver na coleira. Então, recomendado, anda na coleira. Quer andar sem coleira? Vai no sítio. Se você tiver um sítio, tiver uma chácara, tiver pega esses terrenos aí que estão, esses bairros mais novos, né, que não tem movimentação, e aí você consegue dar um pouco mais de liberdade. É legal pro cachorro também. Eu entendo o lado da coleira, né, que é importante, mas pro cachorro também ter essa liberdade, ter um espaço para ele correr, porque em casa ele não corre, né, e na coleira ele não corre também. Então, assim, pro cachorro ter esse espaço de correr, cheirar e rodar e tudo mais, é legal. Né? Então, assim, mas procure áreas onde não tenha ainda chegada à cidade, né? Tem vários ali, loteamento que está em processo inicial, né? Se você tiver um sítio, uma chácara, um amigo seu tiver um sítio, uma chácara, é melhor e o risco é menor. E vamos à participação de mais um espectador. Por que o Pitbull tem fama de ser violento? De fato, todos são? Não, de forma alguma. A verdade é que a gente tem, no geral, cães mais violentos que o Pitbull. O problema é que quando acontece um acidente com o Pitbull, pode ser fatal, né? Eu tenho pacientes que é Pinscher, que é Shih Tzu, que ninguém segura, ninguém coloca a mão, que morde o dono, mas a mordida não vai causar um acidente grave. No máximo vai ser um cortezinho, uma lesão. Vai tomar um antibióticozinho ali, vai limpar a ferida e acabou. Agora o Pitbull a potência da mordida é gigantesca. Muito mais grave, né? E o jeito dele é um cachorro totalmente musculado, é um cachorro que tem força, é um cachorro que tem impulsão. Então, assim, quando acontece um acidente, eu te garanto assim, que é muito mais raro acontecer um acidente com um Pitbull do que com um Pinscher, por exemplo, de mordida. O problema é que o Pinscher não vai causar nada, no máximo vai dar acabou, e o Pitbull vai arrancar o braço de uma pessoa, igual aconteceu uns tempos atrás com uma professora, vai matar um ou outro, vai, né, causar uma lesão maior. Então, acaba que gera uma repercussão muito maior, né? Mas o cachorro, no geral, obviamente que no geral, é a criação que você dá para ele, né? Então, assim, você vai encontrar cachorros que são super dóceis, no geral, bravos, porque a criação não foi legal, assim como você vai encontrar cachorros que a raça é conhecida como uma raça brava, que é um Chow Chow, e esse cachorro é super bonzinho porque teve uma criação muito boa. Então, vai muito de criação, vai muito de você adestrar o cachorro desde cedo, para ele saber quem que manda, quem que comanda. Atender comando. Entendeu? Agora, esse é um problema. Muitas pessoas pegam o Pitbull e a pessoa não tem capacidade nenhuma
de comandar um cachorro, não tem capacidade nenhuma de ter o cachorro desse porte. E aí acaba que vira realmente uma arma, né? Vira uma coisa perigosa e de risco de acidente é iminente, né? Pode acontecer. E que não é novo, né? No passado a gente teve a mesma questão com o Doberman, por exemplo, né? Sim. Que foi uma raça muito comum, mas que também tinha essa questão, né? É um cachorro Mas não é só o Pitbull, né? A gente pega várias Rottweiler. raças, Rottweiler. Vai acontecer, o acidente é muito maior. Quando tem a mordida, não só pela força, mas pelo jeito da mordida. Essas raças, eles têm a tendência de morder e não soltar. Então, acaba que a lesão é muito maior. Diferente de cachorro de pequeno porte, médio porte, que a tendência é beliscar, né? Eles mordem e soltam, mordem e soltam. Quando eu pego um acidente de cachorro de pequeno porte, várias vezes são vários buraquinhos, são vários cortezinhos, porque são várias mordidas, né? O pitbull normalmente ele vai morder uma vez só. Ele vai morder no pescoço, segurar, e aí enquanto ele não vê o outro cachorro parar, né? Ele não vai soltar. Então assim, o problema não é o pitbull. O problema são, eu acho que para melhorar essa questão, a gente deveria ter regras para quem vai adquirir um pitbull, né? Controle de a pessoa tem que ter algumas obrigações, questão de adestramento, com certeza, e ter esse controle maior de quem vai adquirir. A pessoa tem que ter uma certa experiência, né? Porque realmente qualquer um pode adquirir qualquer cachorro, e o problema é que quando você adquire um pitbull, se você não souber dosar, não souber cuidar, não souber dar os comandos, se acontecer um acidente, pode ser grave. Tem muito pitbull que é muito dócil, muito mais fácil de lidar com um pitbull do que um cachorro pequeno. Próxima participação, vamos ao próximo convidado aí. Mais um. Doutor, você tem noção de quanto fica para treinar um cão-guia? Não tenho noção, assim, eu sei mais ou menos, mas né, os valores sempre são atualizados aí, a gente não acompanha muito, mas assim, não é uma coisa barata. Tá? E tem uma questão prática que é assim, né? Você não paga para adestrar, né? Você adquire o cão-guia, né? É o pacote completo, né? Na verdade, acho que você paga para se adestrar, né? Para você aprender como você vai, o cara vai te ensinar o manuseio. E assim, e já suspeito, né? Se for barato, já pode, porque assim, é uma coisa que leva tempo, leva muita experiência, querendo ou não, alguns casos é um risco físico pro adestrador, porque normalmente a pessoa só chama adestrador quando o cachorro já virou o problema. Então, pode ter certeza, se for muito barato, algo de errado aí. E é isso, né? É um cão que desde pequenininho ele é preparado para a função de cão-guia, tem todo um processo. E ele também tem uma vida útil, né? Ele não vai trabalhar a vida toda, né? Cão-guia aposenta, a gente tem que lembrar isso também. Sim, com certeza. Eu acho assim, pode ter certeza, preparar um cachorro para esse tipo de situação é um custo muito elevado, porque necessita de um cuidado muito grande, um estudo muito grande, preparação muito grande. Então, assim, barato não é. Uhum. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Minha pet não fica na caminha, prefere o chão. Como faz para ela se adaptar? Não faz, né? A gente tem que entender que ela se sente mais confortável no chão que na caminha, né? Não faz. A gente quer humanizar o pet, né? A gente quer sempre fazer o pet fazer o que a gente quer. A gente quer que ele fique na nossa cama, a gente quer que a gente compre uma caminha, uma casinha para eles e quer que eles usem. A gente tem que entender que eles são animais, não são pessoas. Então eles têm o jeito deles. Às vezes as pessoas reclamam, eu comprei uma casinha para o meu gato, mas nossa, ele prefere na caixa de papelão. Ele tem os motivos dele, tem a adaptação dele, é o jeito que ele está acostumado. Se fosse na selva, ele procuraria tocas. Então, assim, é o jeito que ele se sente mais à vontade, né? A gente tem que entender que o pet não é humano. Então, assim, se ele não quer ficar na caminha, ele não fica na caminha.
Por isso que eu não gosto muito da roupinha, né? Roupinha para mim é cirúrgica pós-cirúrgico, né? Que usa roupinha para se proteger. Por quê? Se ele tá com calor, ele não quer a roupinha. Então ofereça a cobertinha ali. Se ele tiver com frio, ele vai procurar. Não tiver, ele não vai procurar. Ofereça a caminha. Se ele estiver sentindo que o chão tá gelado ou duro ou incomodado, ele vai deitar na caminha. Se não, ele vai deitar no chão. Então deixa o pet livre, né? Deixa ele escolher aí o espaço mais Ele confortável escolhe onde para que ele. ele quer. Perfeito. Mais uma participação, vamos lá. Qual a raça de cão que vive mais tempo e qual a raça maior aí, não é? Vive mais tempo, no geral, os cães de pequeno porte, tá? Sempre vão ser esses que vão ver mais. O Pinscher, o Shih Tzu, o Chihuahua. Essas são as raças que vão ver mais. Sempre coloca na sua cabeça, quanto menor o cachorro, mais tempo de vida ele tem, né? Chihuahua é engraçado porque ele é um pincher desestressado, né? Ele é mais tranquilo e mais peludinho, né? Então, agora, as maiores raças, Dog argentino, o São Bernardo, tem várias raças que são desses portes maiores aí, são as raças gigantes, né? Tal do Malamute também, Sim, né? Que é muito Malamute. grande. Mas é isso também, né? Porte grande, vive menos. Mais caro, Come muito mais. come mais, remédios são mais caros, se for muito levar mais pro banho, cocô. muito mais cocô. Quanto maior o cachorro, menos tempo de vida e mais custo financeiro, com certeza. Uma cirurgia custa mais, um remédio para carrapato custa mais, tudo custa mais. Se ficar doente, a medicação custa mais, porque é tudo por peso, né? Então, A gente viu muito no período, né, da modinha lá do filme do Beethoven, né? A quantidade, né, de São Bernardos que entraram no mercado e a o quantidade susto que eles levaram. de abandonados, Sim, né? o custo Justamente é porque a muito pessoa não alto. tinha como cuidar. Ainda mais hoje, que as coisas realmente são caras no geral. A gente, né? Vivemos sempre, tudo tá caro. Quanto maior é o seu cão, mais trabalho, maior custo no banho e tosa, maior custo de alimentação. Então, que a gente conversou acho que toda semana, né? Sempre que for adquirir um pet, tem que colocar tudo na balança. Financeiro, espaço, tempo, o que você espera de comportamento para você adquirir antes. Hoje o acesso é muito fácil. Internet, eles dão um Google, você vai saber se ele se adequa ou não ao que você procura. Mais uma participação. Vamos ao próximo espectador. Gosto de gatos, mas tenho pouco espaço. Qual gato pode ser melhor para eu ter, doutor? De raças de gato não interfere tanto, né? Agora, se o seu espaço for pequeno, mas você tiver condição de adequar o espaço para o gato, interessante. Agora, se for muito pequeno também, aí às vezes você tem que pensar em outro tipo de animal, né? Às vezes você pensa ali num animal de aquário, um animal que vai ter menos necessidade de movimentação. Agora, um apartamento, se você adequar legal para o gato, colocar ali o suporte, as coisas para ele poder se movimentar tanto no térreo quanto na parte de cima, ele vai aproveitar bastante o espaço e aí você vai conseguir dar uma qualidade de vida para ele. Exatamente. Ter lá as porque ele tem acesso à janela, mas não vai escapar. Na sacada, se tiver sacada, ter lá a Tem sacada. os brinquedinhos para eles estressar, arranhadores, né? Colocar um suportezinho de fora a fora na casa para ele conseguir andar por cima, para não ficar só no contato com o chão. Tem os lugares para ele se esconder, que gato gosta de ficar escondido, né? E aí, tranquilo, o gato realmente não precisa de um espaço tão grande. As minhas adoram uma janela, né? Elas Encosta ali na tela. São minhas câmeras de segurança, vigia a vizinhança Fica lá o dia fofocando. todo. Exato. Né? E aproveitam bem aí o espaço. Mais uma relacionada a gato, última pergunta de hoje. Meu gato tem casinha com coberta e tudo, mas com esse frio, ele ainda prefere ficar do lado de fora da casinha. É normal? Gato não sente frio? Sente também, mas assim, a gente tem que entender que o frio deles é diferente do nosso. Do mesmo jeito que tem gato que no frio acaba procurando o motor do carro ali para se aquecer, o gato dentro de casa, aonde tem parede, vedação e tudo mais, ele não vai sentir o mesmo frio que o gato da rua, né? Eu acho que se o gato pudesse falar, assim, ele falaria assim, cara, você comprou casinha, você comprou cobertinho, mas eu te pedi? Não pedi, né? Então, assim, o pessoal fica comprando as coisas
Obviamente que vai ter gato que vai se adaptar super bem, vai gostar da casinha, vai gostar da roupinha, da caminha, de tudo, né? Eu conheço gatos que adoram, por exemplo, andar na mochila, sabe? O pessoal comprou aquelas mochilas com viseira, assim. O gato adora andar porque fica ali encolhidinho, mas é muito de gato para gato, né? Então, assim, eu acho que tudo é válido você oferecer, mas deixar o gato livre ali para ver se aquilo adequa para ele ou não, se aquilo é interessante para ele ou não, se aquilo vai ser funcional para ele ou não, né? Perfeito. Não adianta você colocar uma roupinha no gato se ele já está com uma temperatura legal para ele. Então, assim, você vai estar dando calor para ele, não ajudando ele se proteger do frio, né? Então, tem que oferecer as coisas e ver se ele se vai se adequar àquilo. Perfeito. E é isso, né? E cada gato é um gato, né? As pessoas que têm mais de um vão ver essa reação também. Tem gato que não gosta da caminha, que não quer cobertor, que não quer nada. E na mesma família lá, você tem um gato que qualquer friozinho ele vai para baixo das cobertas. Você tem que pensar, por exemplo, tem gatos, por exemplo, que tem raça que não tem pelo, né? Tem uma raça específica que não tem pelo. Obviamente, você vai evitar deixar no sol o tempo inteiro, você vai proteger, né, porque é mais frio, né? Agora, tem gato que é super peludo. Mesma coisa, você vai proteger ele, época de calor, você vai oferecer um pouco mais de água para ele, né? Oferecer suporte para ele também dispersar esse calor. Então é só adequar conforme o dia a dia do seu pet. Muito bom. Doutor, quero agradecer imensamente, né, programa de encerramento dessa primeira temporada de Pergunte ao Doutor. A gente já espera ansiosos aí a segunda temporada e aproveitar para agradecer aqui todos os conselhos e dicas prestados no programa. Foi um prazer aí essa temporada. Vamos ver como vão ser as próximas aí, mas vocês vão sentir minha falta, viu? É isso aí. Não vão sentir tanto porque a gente vai ter um período aqui de reprises dos melhores programas nas próximas semanas, tá certo? Então só vai passar o meu programa. Então. É isso aí. Até mais, gente. Obrigado. Bom, e o programa fica por aqui. Lembramos que você pode acessar esse conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais, tá certo? Continue sempre ligado na programação aqui da Educadora. Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.